Hoje eu estou com um convidado todo especial, ele, Luiz Brasileiro Nogueira, chefe, apaixonado pela gastronomia, apaixonado principalmente pela culinária brasileira, que vai nos ensinar uma receita deliciosa, especial e inclusive muitas variedades do que fazer com um produto que é muito comum da nossa região. Chefe, seja muito bem-vindo ao Receitas para Lucrar. Conta um pouquinho sobre quem é o chefe Luiz Brasileiro Nogueira. Muito obrigado pela oportunidade de divulgar o nosso trabalho e de divulgar exatamente o que a gente mais gosta de fazer, a culinária brasileira. Que infelizmente nós brasileiros vivemos o que eu chamo da síndrome do colonizado, ou seja, tudo que vem de fora é maravilhoso, tudo que vem de fora é bom, e a gente deixa de valorizar o que tem. E nós temos no Brasil 2 ingredientes, entre outros, 100% do Brasil, nascer aqui, se espalhou pelo mundo, que é o açaí e a mandioca. E a gente só olha o açaí, aquele creminho que a gente usa no hambúrguer, e a mandioca, aquela mandioca cozida, aquela mandioca frita, né? Mas ninguém imagina da riqueza que você pode fazer com a mandioca. E nesses meus anos de estudo, né, descobri exatamente fazer bolo, soufflé, sorvete, pizza, ou seja, qualquer produto que você faça com outro, a gente consegue fazer com um prato maravilhoso com mandioca. E com a vantagem, 100% Brasil e carregado de vitaminas, proteínas, apesar de ser uma leguminosa, né? E de barata, porque você compra o quê? R$5? Era o ponto, esse é um ponto interessante, né? A mandioca é um produto extremamente comum da nossa região, barato e que realmente tem uma versatilidade incrível. Incrível. E uma coisa, meu filho teve ano passado na Alemanha, diga quanto ele pagou na tapioca. Eu não faço ideia. €5. Ou seja, quase R$30. A gente paga quanto na tapioca? 1 quilo de mandioca, uma amiga minha ligou da Itália ontem perguntando como é que estava o preço aqui. Eu falei, comprei por R$4,50. Ela está pagando lá €40 por 1 quilo de mandioca. €40. E valorizado, qualquer chefe hoje da Europa, que eu conheço muitos lá deles, amam a mandioca. Quando vem aqui, eles só querem comer mandioca, né? Por causa da versatilidade dela e da riqueza. Para você ter ideia, a maioria dos vegetais e legumes, quando tem ferro, não tem vitamina C. A mandioca tem os dois. E aquele corredor super premiado, o Bolt, né? Perguntaram qual era o segredo da saúde dele e da velocidade. Ele falou, mandioca 3 vezes ao dia. Então, quer dizer, a gente precisa estudar mais o que temos, valorizar o que temos. Mas essa síndrome é assim, a mulher do vizinho é mais bonita, o emprego do vizinho é melhor, é aquela coisa que ele não pode fazer. E a nossa gastronomia é muito respeitada lá fora. Lá fora ela é muito mais valorizada que aqui. Vamos inverter isso, valorizar o que temos ainda. Porque já fomos o primeiro do mundo em cacau, perdemos. Primeiro do mundo em açúcar, perdemos. Primeiro do série coisa, vamos perdendo por não valorizar. E quem valoriza vai e leva. E com farinha você pode fazer muitas coisas, inclusive macarrão, inclusive pizza, tudo isso usando os ingredientes da mandioca. Nunca vi um ingrediente tão rico e com tantas possibilidades quanto a mandioca. É interessante, enquanto você estava comentando, tem até aquela música que diz, né? Se farinha fosse americana, mandioca importada, banquete de bacana, era farinhada. Mas, com certeza. E é realmente infelizmente, né? A culinária brasileira, ela é riquíssima. Existem comidas tradicionais, né, de alguns países, a gente estava citando em uma conversa aqui de bastidores, a pizza, muito famosa ali na Europa, na Itália, as massas. Mas se a gente chegar no Brasil, cada região ela tem a sua culinária característica, cada lugar, cada estado tem um prato que se destaca. Mas uma coisa que a gente não pode deixar de destacar é que a mandioca, ela é realmente... A mandioca, aipim, a mesma coisa, tanto né? A mesma coisa, mandioca, aipim, macaxeira, como diz no Ceará. Então, é apreciada E mais uma observação importante. No ano passado, a ONU considerou a mandioca o alimento do século XXI. A ONU, o alimento do século XXI. Devido que ela dá em qualquer terreno, em qualquer clima, em qualquer local. Não dá trabalho nenhum. Você espalha um pedaço da maniva lá, 1 ano e meio depois você tem a mandioca lá. Tive a oportunidade de, bem jovem, de viajar bastante. Conheço hoje metade do planeta. Conheço 69 países. Vi na Índia por 8 meses, vi na Inglaterra 4 meses. Mas eu viajava, interessante isso. Não era fazer turismo. Você tem ideia... Quando eu fui no Rio, nunca fui no Corcovado, nunca fui no Pão de Açúcar. Quando eu fui no Egito, nunca fui nas pirâmides. Eu ia atrás de comida. Eu queria saber a mágica desse povo para se afirmar em culinária. E aí comecei a fazer as misturas, o que era deles, juntar com o que era nosso e fazer uma coisa que... Abrasileirar o negócio. Abrasileirar, exatamente. Queria fazer uma cozinha autoral.
E a exploração é exatamente tentativa e erro. Mas só que a diferença entre você acertar é quando você pensa e estuda antes de tentar. Será que combina isso? Será que não combina? Aí se você vê que aquelas combinações são perfeitas, é só colocar literalmente a mão na massa. E dá certo. Se você coloca o coração em tudo que você faz, não tem como errar. Mas primeiro, o coração. Dinheiro é só uma consequência daquilo que você faz. E tudo que você entra na vida apenas por dinheiro, você só consegue ele. E o mais gostoso da vida que eu aprendi foi isso. Não queira ser rico, queira ser feliz. Que o dinheiro vem. Tá vendo aí a primeira dica agora de hoje de Receitas para Lucrar. Não queira ser rico, queira ser feliz. Tem coisa muito maior. Quer viver o amor, é celebrar o amor, é cozinhar para quem você ama. Né? Olha como é gostoso você receber pessoas em sua casa. Verdade. Né? Eu fico assim, no dia que não estou fazendo nada, eu invento de fazer alguma coisa. Eu acho que a culinária, a comida, ela une pessoas. Ela é incrível. É tudo que quando você quer agradar alguém, quer fazer algo especial para alguém, sempre tem alguma comida. Tem comida. Ou leva alguém para fazer aquele jantar qual especial, filme que não tem um jantar? piquenique. E qual filme que não tem um almoço, não tem um jantar? Você que é cinéfilo também, exatamente, apaixonada né? por Exatamente. cinema Então, e todo filme associada à a comida. culinária. Então, e a comida é uma forma de se unir, as famílias quando se reúnem para comer, e bota os podres para fora, depois todo mundo se abraça. É gostoso essa convivência, né? Então, isso tudo a gente consegue através da comida. E a coisa mais triste é uma pessoa com fome. Verdade. Eu nunca passei isso em minha vida, acredito que vocês também não, a maioria das pessoas que nos ouvem hoje, mas uma pessoa acordar e não ter o que comer, dói. E o Brasil nunca será um país grande enquanto uma pessoa, seja ela quem for, ela passe fome. E a gente jogando comida na lata de lixo. Verdade. E é justamente também pensando nisso que a gente sempre busca trazer aqui alternativas para você que está em casa, talvez está passando até aquele momento, né, de desemprego e tal, quer procurar uma alternativa ou para fazer a grana extra ou realmente para começar um novo negócio. Então a gente sempre está buscando trazer receitas que sejam de baixo custo, que sejam lucrativas e a gente realmente vê realidades sendo transformadas, por que não? Através às vezes de uma simples receita que você vai arriscar aí na sua casa. E de repente, quando você vê aquilo ali, virou um negócio e você de vê sucesso. Uma mandioca, coisa tão simples. Você pega ela, cozinhou, você tem um prato. E com uma quantidade de vitaminas e sais minerais fantásticos. Simples, descascou, cozinhou, 20 minutos na panela de pressão. Fritou. Ou seja, isso é gostoso. E você colocar o alimento, né? Partilhar o alimento, como você vê as próprias igrejas, quando partilham a questão de partilhar o pão. Esse é o segredo da vida. A gente vive hoje num mundo muito egoísta, muito individualista, a gente não quer partilhar isso aí. A gente busca primeiro. Às vezes eu estou direto ao supermercado, aí eu entro dando bom dia, boa tarde, todo mundo, boa tarde, onde eu vou? Aí uma mulher entrou no vídeo e falou, olha, eu dava bom dia a todo mundo, o povo não respondia, eu falei, mas desde quando eu dou bom dia, o povo não respondeu? Eu dou bom dia porque eu sou educado. Não é assim? Aí não, eu deixei de dar bom dia porque ninguém responde, o que é que tem uma coisa a ver com a outra? Né? Ou o cara bateu minha porta pedindo esmola, por isso que ele assalta. Se não dá, ele vai assaltar, ele precisa comer. Então, se a gente pegar e ajudar, é aquela famosa frase que eu vi na Índia, ele dizia assim, se você acordar 10 minutos antes e varrer sua calçada, 10 minutos depois, a calçada está toda limpa. Verdade. Se você pegar um pão e der uma pessoa que passa na rua, você vai alimentar mais uma pessoa. Eu tenho um pão, você não tem nenhum, a gente pode dividir e ter meio pão para cada um. É isso que nos falta. Está me faltando isso. É ajudar as pessoas, é não esperar nada em troca, é fazer apenas a sua parte. Ah, mas eu ajudei todo mundo e me ferrei. Paciência, a vida segue. Verdade. Hoje o nosso programa vai ser esse bate-papo gostoso. Variedade, trazendo né? um pouquinho, né, falando sobre a vida, sobre o cotidiano, falando sobre a experiência maravilhosa como a do chefe Luiz Brasileiro. E eu tenho certeza que, assim, vai nos inspirar muito, porque tem muita coisa boa para rolar. Porque hoje a nossa receita vai ser simples, prática e barata. Exato. Então, hoje você vai você vai terminar o programa com um combo completo para o sucesso na vida e na cozinha. E outra coisa também, o diferente, né? Nós temos esse hábito de todos ser igual, né? Então tem uma frase que diz assim, quando todos pensam iguais, ninguém está pensando. Então, ou seja, o que é diferente? Ah, você abre uma pizzaria, igual todas as outras. O que é que muda? O preço, o atendimento, a localização. Por que não uma pizza de mandioca? Ou uma pizza de tapioca? Ou uma pizza de aveia? Ou com tanta massa a gente tem por aí, não é verdade? Olha, você ter ideia, a própria farinha de mandioca. Você coloca farinha em ovo, você faz macarrão. Mas, chefe, vamos lá. Vamos lá. Falar um pouco sobre a receita que nós vamos apresentar
aqui hoje uma pizza com massa de mandioca sem glúten, Isso. para você, inclusive, aí de casa que tem algum tipo de intolerância, né? Tem uma turma boa aí que tem intolerância a glúten, então essa receita é para você. E se você não tem intolerância a glúten, alergia ao glúten, né? Exatamente. Você também pode ir com tudo para poder experimentar, fazer essa receita e quem sem sabe lucrar. fermento, sem nada, ou seja, simplesmente a mandioca e com os ingredientes tranquilos, né? Ou seja, super saudável, dá até para tomar no café da manhã. Né? Cortar uma fatiazinha ali e tomar no café da manhã. Imagina uma fatia de pizza no café da manhã. Tem coisa melhor? Então vamos lá, chefe. Quais são os ingredientes dessa pizza diferenciada? Veja bem, o que é que nós temos aqui? Primeiro de tudo, lógico, o nosso ingrediente principal, que é a mandioca. A estrela, né? Digamos assim, a protagonista, né? Que é a nossa mandioca cozida. Então, cozinhei ela na pressão, 15 minutos, 20 minutos, né? Para economia de gás, porque se você for normal é 2 horas, né? Então, a primeira mandioca, que é a nossa protagonista, né? Depois eu vou precisar... Quantos gramas? 500 gramas de mandioca, 2 xícaras de leite, 2 colheres de sopa de manteiga ou azeite de oliva ou óleo. Eu prefiro a manteiga, que dá aquele toquezinho especial. Saborzinho especial. 2 ovos e sal. Essa é a massa. Essa é a massa. E o recheio, nós vamos colocar aqui um molho de tomate à bolonhesa e queijo e presunto, que é a tradicional pizza italiana. Porque na Itália você não vai achar essas pizzas que a gente acha no Brasil, não. Pizza de estrogonofe. Não existe. Não vai achar, pizza de chocolate, o cara olha assim, Maria, né? Não existe. De vez em quando, uma pizza de estrogonofe, uma pizza de... Aquelas extravagâncias que a gente se dá de vez em quando. Mas a pizza realmente europeia, tradicional, é só a massa, né? Queijo e presunto. E às vezes a maioria dele nem presunto usa só o queijo. Mas o mais importante é que ele mantém a tradição. Você de casa já está ligado quais são os ingredientes que são necessários para fazer essa pizza com massa de mandioca sem glúten, que eu tenho certeza que vai ficar uma delícia. Então você já pode perceber que é uma receita de baixo custo. No próximo bloco, nós vamos trazer o passo a passo desta pizza e também como é que você pode lucrar com ela. Não sai daí que eu volto já já. Voltamos com receitas para lucrar e agora nós vamos descobrir o passo a passo dessa receita simples, rápida e gostosa. Chefe, vamos lá. Como é que nós começamos a fazer essa receita de massa de pizza de mandioca? E uma coisa mais prática, super prática. Maravilha. Primeiro passo é cozinhar a mandioca, né? Ou seja, você pega a mandioca, dá aquela higienizada, tira aquela casca, né? E coloca para cozinhar na pressão. 15 minutinhos, porque gasta caro, né? É mais rápido, né? Tirando isso, o que é que nós vamos ter exatamente aqui? Uma mandioca macia, mas ainda com as fibras. Sim. Né? Então a gente tem que retirar essas fibras todas e vamos amassar, para que transformar essa mandioca em purê. Perfeito. Esse é o primeiro passo. Maravilha. Daí em diante a gente vai misturar os outros ingredientes e dar uma solada na massa. Então, vamos amassar essa mandioca. Vamos amassar. A primeira coisa, né, vamos retirar essas fibras, né? Botar aqui no cantinho, porque às vezes a gente já corta algumas sem ela, né? Então, chefe, é importante cozinhar, deixar a mandioca bem macia. Para a gente poder fazer esse processo de amassar, pode deixar alguns gruminhos, né? Não precisa ficar tão... Aquele purê liso, não precisa. Exatamente. Aí fica, é o que eu sempre digo, o famoso a gosto, né? Sim. Tá? Ou seja, se você quiser uma massa bem fininha, né? Então é aconselhável que você amasse ela bem. Se você quiser uma massa mais cheia, né? Você deixa uns pedacinhos de gomos. Não pode ficar uns gomos grandes, né? Sim. Ou seja, essa amassadazinha para ficar exatamente como vocês estão vendo aqui. Ó. E lógico, a mandioca dura, né? Aqui já está um ponto que está ideal, que a gente vai ter que misturar com os ingredientes. Certo. Né? Já está um ponto ideal aqui para que a gente possa já colocar os outros ingredientes, dar uma sovada rápida e levar para assar, né? Então o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou espalhar essa massa aqui na bancada. Certo. Eu vou colocar o ovo, o leite, a manteiga, o sal e dar uma leve solada. Perfeito. Tranquilo? Tranquilo. Você pode substituir por óleo ou azeite de oliva. Então a gente já tem aqui a massa da mandioca na bancada e agora a gente usou a manteiga, que também pode ser substituída, né? Por azeite, óleo. Né?
Mas eu sempre penso assim, né? Cada um desses tem sua característica, né? Sim. E vai mudar o sabor, né? Digamos, com relação a fazer mal ou não fazer mal, não é o que está em discussão. Nós estamos falando de sabor. Sim. Normalmente, muita coisa gostosa diz que faz mal. Exato. A questão de você não está com manteiga, usa óleo. Não usa óleo, já usa leite de oliva. O resultado é o mesmo. O que ele precisa é uma gordura. Sim. Agora, a manteiga tem seu lugar. E manteiga, eu sempre digo assim, qualquer receita que você manda com manteiga, eu jamais preciso de margarina. Margarina aqui eu sou só para untar fogo. E é outro sabor. Ah, mas não, saudável, eu tô com mais de 25 anos e comendo manteiga. Então aqui a gente vai colocar os ovos agora. Pode colocar os dois? Pronto. E a manteiga também, já. Você pode botar a manteiga também. Né? Ela vai espalhar por aqui, né? Aí eu vou dar uma leve quebrada para poder agregar essa coisa aqui com a mandioca, entendeu? Certo. Né? Se você tiver um espátula para fazer pão, facilita, mas eu acho que o garfo fica ajudando mais a massa. A amassar. Amassar mais e agregar melhor, né? Aí vamos colocar aquele sal, né? Não é? Sal gosto aí, né? Tem que ser. Agora esse aqui eu tenho que eliminar, né? De colocar o leite, né? E aqueles dois leites aproximadamente. Vai depender da minha mandioca, vai depender dessa mistura. E o segredo está aqui, né? Nessa mistura se tornar homogênea. Né? Ela tem que estar toda por um, né? Ou seja, você vê que tinha muito líquido aqui do ovo, ela praticamente já absorveu. Absorveu ela. Essa aqui mesmo eu acho que já está tão bacana que uma só vai resolver. Né? Vou botar aqui, vai pegando aqui. Aos pouquinhos. Exatamente. Eu acho que essa aqui ela está tão macia que não vai precisar de duas, né? Porque é aquela história, é como se fosse fazer mandioca ou uma pizza, na realidade é como se tivesse fazer um pão, né? Sim. Fazer um pão. Então você vai ver na quantidade. Veja que ela está cheia de líquido, quando vai se misturar, ela começa a absorver. E outra coisa, como é que eu quero ela? Eu quero crocante, mais líquido. Eu quero menos crocante, aí menos líquido, né? Eu sou da turma da massa crocante. Você aí de casa, como é que você gosta da pizza? Tem aquela pizza que parece uma massinha de pão mesmo, mais volumosa. A italiana mesmo é como você gosta, ela é mais crocante, né? Pra mim aqui, e pra quem está escutando aqui, ó, essa massa já tá perfeita. Então, a gente usou menos de meia xícara de... Porque na realidade, a gente para receita, a gente usa 500 gramas de óleo. Sei. Eu botei um pouco menos. Sim. Né? Eu botei um pouco menos. Então não vai precisar, na realidade, das 2 xícaras. Agora, por que essas 2 xícaras? Porque a gente pega uma mandioca mais ressecada, sim, muito amido, né? Então, ou seja, é como se você fosse, quem trabalha com pão, usa farinha de trigo, o cara bota 800 gramas, é aproximadamente. Menos ou depois. A mesma coisa aqui, o leite é aproximadamente. Você vai colocando, sim, vai aqui machucando até chegar ao ponto que você quer. Então a gente vai primeiro assar essa massa para depois a gente acrescentar o recheio. Bem colocado. A gente vai primeiro fazer um pré-assar para ela ganhar a crocância. Certo. Depois do recheio, só para derreter o queijo. Maravilha. Maravilha? Então vamos. Agora vamos falar aquele caso do daqui a pouco. Puxa. E agora a gente já está aqui colocando a nossa massa na forma. E você observou, Jéssica, que eu não untei, né? Sim. Por quê? Porque como eu usar manteiga, não precisa untar. Agora, se você for usar azeite ou óleo, dá uma untada antes. Usar a tradicional margarina para untar é ótimo. Para untar só. O meu paladar ele é mais para aquela massa realmente fininha e crocante. Tá vendo? Fininha, tá vendo? Sim. Massa na assadeira, forno pré-aquecido. Agora é hora de pré-assar. Vamos lá. Vamos fazer um pré-assar de uns 15, 20 minutos até ver uma textura que a gente combine, tira e coloca o recheio. Perfeito. Vamos então? E a importância do forno pré-aquecido, isso é muito importante para qualquer massa. Então você vai pegar uma massa que está em temperatura ambiente, às vezes até você usando produtos gelados, e quando você colocar no forno já pré-aquecido, ele está com 180 ou 200 graus. Sim. Aí você vai dar aquele choque térmico, que vai fazer com que a massa se expanda e ajude na fermentação. E uma coisa interessante, na sala eu não usei fermento. Se a pessoa quiser, pode. Né? O fermento de bolo ou o fermento, sim, eu não aconselho. Porque já que nós estamos fazendo um produto 100% natural, o fermento é artificial. Então eu não aconselho, você coloca como ele colocou, na espessura que você quer, perfeito, é só esperar e se deliciar. Deixar a mágica acontecer. Deixa a mágica acontecer, essa é a palavra. Perfeito. Então tiramos a massa pré-assada do forno e agora nós vamos rechear. Eu recheio a gosto... Não é italiano, mas é a gosto, eu quero que você vai gostar o que quiser. Se eu sou italiano, eu vou pegar aqui o molho, né, um molho à bolonhesa, né? Espalhar ele por aqui, né?
também esse é a gosto, né? Você bota a quantidade que você quer, né? A gosto eu vou botar, não vou espalhar, porque eu vou colocar os ingredientes. Certo. O recheio aqui. Então o próprio recheio já vai ajudar. O próprio recheio já vai espalhando a massa, né? Como sempre, gente, mãozinhas, cozinha local de mão limpa, cozinha local de mão limpa. E depois, é claro, fazer o acabamento dela, né? Acabamento dela, modifica. Então a função agora no forno é só gratinar o queijo, né? E aí a massa, como já está pré-assada e a mandioca é cozida, né? Então ela está aí perfeita. Quanto pode vender uma pizza como essa, chefe? Você gasta em média R$15 de ingredientes. Sei. Isso, agora é claro, se você vai chegar no supermercado e comprar 100 gramas de queijo, você vai pagar um preço. Sim. Você vai numa queijaria ou uma quantidade maior, o preço dele vai cair bastante. Sei. Se você comprar uma quantidade de equipe, presunto, ela fica na faixa de R$14,80, considerando a mandioca, a manteiga, o leite e o molho de tomate. Sei. Fica nessa faixa. Você pode vender isso aí, iria na faixa de R$40. Daria um preço bom. Você estaria ganhando mais de R$20 numa receita dessa, né? Perfeito. E essa massa permite congelamento. Você pode fazer ela, pré-assar, Pressar e congelar. ou você pode também guardar a massa, não no congelador, né? Você guarda a massa dela na geladeira para fazer no dia seguinte ou até 2 dias depois. Agora ela pronta tem que ser congelada. Né? Maravilha. Agora, claro, o nosso forno pré-aquecido, não é verdade? Pré-aquecido. E nós vamos agora só gratinar. Então vamos lá. Perfeito? E depois comer. Maravilha. A melhor parte. Melhor parte. Pizza assada. Cheirando. Cheiro maravilhoso. Gente, e eu vou dizer pra vocês, tá com aquele douradinho que eu adoro, aquele gratinado do queijo, tá gratinadinho. É isso, você tem que estar com esse queimadozinho, queimado de bom demais. Né? Porque o queijo, se você botar ele pra gratinar, só pra ele derreter, não tem graça. Ele tem que ter esse queimadinho aí gostoso, né? Pra dar Tem um que ter o tchan. diferencial, Tian. Diferencial. E vocês estão vendo que a mesa está farta. A gente vai trazer daqui a pouco o que é que a gente tem aqui na mesa e porque a mesa aqui hoje está um pouco diferente. Mas agora vamos para a parte difícil? Vamos pra parte difícil. Parte complicada? Comer a pizza. Comer a pizza. Obrigado por isso. É. Obrigação de Forçado. trabalho. Forçado. Estou fazendo isso em nome De humilhou. do Brasil. Mas humilhou. Vamos lá? Vamos cortar então? Vamos cortar, né? Então veja bem, né? Ela, diferente da massa comum de Sim. pizza, ela tem uma certa dificuldade para sair da forma. Então, se você quer, como eu aconselhei, então aqui vai certinho, vai soltar esse pedaço aqui, pronto, tá certo. Bota o prato mais próximo, vou trancar ele aqui, pronto, vai, foi, Perfeito. né? Foi aqui, né? Botar aqui esse pedacinho aqui, que tem um queijinho, Vamos lá para a parte Bom apetite. complicada. e deixar o pessoal de água na boca, né? E ele provou primeiro mesmo. Vamos lá. No Nordeste, eu tô gostando. É uma riqueza cultural Que beijo. gigantesca. Uma delícia. Agora experimente só a massa pra você ver. Separado do queijo. Fica que maravilha. E é interessante porque a gente consegue sentir o sabor da mandioca. Isso. A mandioca realmente é a estrela desse prato aqui. E a leveza da massa, né? E pode ficar bem mais crocante. É que a gente deixou um pouco tempo de forno, Sim. porque o tempo é corrido, né? Se deixasse aquela massa mais fina e mais tempo para assar, ela ficava durinha. Mas Sim. nós damos a dica toda, a receita toda, e cada um faz, né? Então, a seu só gosto. para que você possa ter essa ideia. A massa é extremamente deliciosa, leve, saborosa, saborosíssima. Parabéns, chefe. Muito gostosa. Você consegue sentir o gosto muito presente da mandioca. A gente percebe que a gente tem ingredientes que tem um sabor intenso, que é o queijo, o molho, o presunto. Isso. Mas a riqueza dessa massa, ela é incrível, espetacular, porque realmente a mandioca, ela é valorizada aqui nesse prato Com e certeza. isso Ela é a protagonista interessante. disso, né? Onde é que as pessoas podem te encontrar e qual é o IG lá da sua rede social para o pessoal poder te encontrar e te seguir? Nós não temos Instagram, nós temos Facebook e YouTube. É só digitar lá, Luiz Brasileiro Nogueira, que essa figura linda vai aparecer lá para você, né? Posto as minhas receitas, né? Eu vejo alguns chefes colocam a sua foto, outros colocam a foto e o nome, né? Eu coloco a foto, o nome de que é a receita, te envio. E esses livros ao todo, são 26 livros que eu tenho de gastronomia, 21 deles eu mando de cortesia, não cobro.
Alguns eu cobro, são só 5 que eu cobro. Mesmo assim, preço de estudante, né? Então é só você olhar no YouTube e no Facebook, Luiz Brasileiro Nogueira, né? E o que você precisar de mim, acredite, eu não estou aqui para vender bolo apenas, eu estou aqui para vender bolo também, mas eu estou aqui para fazer amigos e produzir felicidade, né? Dizem que dinheiro não traz felicidade, né? Mas com dinheiro você compra bolo. Não, mas você compra bolo, compra pudim, e como alguém fica infeliz comendo bolo ou pudim. Então ele ajuda bastante, não é verdade? Chefe, muito obrigada por seu carinho. Amei estar aqui contigo e experimentar essas comidas deliciosas que, quando terminar aqui, gente, eu vou provar de tudo aqui um pouquinho. A produção também, que está aqui por trás, bastidores, está doida também para avançar o alvo. Mas é isso, chefe, muito obrigada. E você de casa, curtiu o episódio de hoje? Fica com a gente, porque no próximo episódio nós vamos ter muito mais dicas, muito mais receitas deliciosas para você. Até mais! Um abraço!